Olá pessoal, tudo bem? Então, eu venho falando um pouco sobre alongamento de dívidas rurais e esse assunto aí tem gerado muitas dúvidas, vários atendimentos por nossa parte. Então eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e trazer quais são os critérios para que o produtor possa ter sua dívida do crédito rural alongada. Então basicamente, aqui a gente vai falar de forma bem sucinta, sem entrar muito em detalhes, mas quando o produtor rural tem uma frustração de safra, que ele não consegue produzir ou ter a produtividade suficiente para arcar com o seu compromisso, né, aquele plano que foi feito na hora da cessão do crédito, ele deve ser beneficiado por essa questão do alongamento. E lembrando, eu quero sempre reforçar essa questão relacionada ao interesse sobre o crédito rural. Afinal, o interesse sobre o crédito rural é só do produtor, do homem do campo, que tem a coragem de tomar esse crédito e colocar ele, aplicar na terra, plantar ou comprar o gado, recriar esse gado. O interesse é só dele, o interesse é de todos nós que precisamos de alimento. Então essa é a reflexão, e daí que a gente parte para entender por que o crédito rural, a dívida rural, tem um tratamento diferenciado quanto às dívidas nossas do dia a dia aqui da cidade, da rua, ou talvez a parte empresarial às vezes também. Então é por isso que o crédito rural é tratado com diferença, a dívida rural também, porque o interesse não é só lá do produtor que está no campo, e sim nosso que precisamos de alimento, porque alguém tem que ter coragem de encarar uma atividade a céu aberto, né? Como a gente fala, o agronegócio, nessa parte da cadeia produtiva, que é dentro da porteira, é uma empresa a céu aberto, né? Aqui está disposto a todas as intempéries que podem acontecer. Então vamos lá. O produtor pegou o crédito, vai tentar produzir. Por um problema climático, pode ser que ele não consiga nem plantar, por exemplo, ou não consiga ter o pasto suficiente para o gado que ele adquiriu. Então ele tem uma frustração daquela safra. Ou pode ser que ele consiga plantar ou colocar o gado, ter o pasto, e na hora de comercializar o resultado dessa produção, ele acaba tendo uma dificuldade tremenda por causa do preço, por causa do mercado, né? Talvez muitos produtores tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, produziu muito bem, e o preço daquela commodity caiu lá no chão. Esse produtor deve ser beneficiado também com o alongamento de dívida rural, porque essa questão do preço baixo vai influenciar na capacidade dele de pagamento. Porque quando eles fizeram, ele e o banco e quem cedeu o crédito fez o plano dele de pagamento, né? Vamos falar do plano safra dele, estava previsto, né? Que a ideia é que ele comercializasse a X valores aquela commodity dele, aquele produto dele. Mas chegou no dia de comercializar, aquele produto valia 2/3, por exemplo, do valor final. Então esse 1/3 aí, ele não pode tirar de outro lugar esse pagamento dessa diferença. Ele não pode ter que vender, vamos lá dar um exemplo, o que acontece normalmente. Tem que vender um trator que ele usa para a atividade dele, para adimplir essa dívida. Porque aí ele está colocando a atividade dele em risco, certo? Se ele pega um implemento, um equipamento e desfaz, ele está dando um passo atrás, ele está retroagindo na atividade. Isso não é interessante para nós que estamos na ponta aqui, precisamos de alimento barato, né? O alimento vai ficar mais caro, porque a atividade dele vai ser menos apropriada, ele vai ter que voltar um passo atrás, vai ter que produzir menos, vai produzir menos, ele vai produzir mais caro, porque provavelmente ele vai entrar em outro financiamento mais caro para comprar um novo trator, porque ele teve que pagar uma dívida. Então, a lei, o manual de crédito rural vai prever esse alongamento justamente para evitar essas situações. Então o produtor que não conseguiu produzir por questões próprias, né, por questões ali de cada região, ou talvez por questões externas, se enquadra nessa situação de não conseguir pagar essa conta sem descapitalizar. E aí ele precisa ser acudido pelo alongamento de dívida rural. Então são vários fatores, várias questões que levam a isso. E o importante é a gente sempre lembrar, o interesse é a defesa da produção, a produção de alimentos. Outra questão que o pessoal tem levantado bastante, se as empresas de insumos, aquelas empresas que vendem os materiais aí para o produtor tentar produzir, se elas podem ou não
nessas renegociações delas, aí não é alongamento, elas fazem algumas renegociações, se elas devem ou não. Deixa eu só erguer isso aqui que tá despencando meu vídeo aqui. Pera aí, turma. Que improvisado, trem. Se elas devem ou não cobrar juros altos. Um exemplo, uma empresa que vende sementes de soja. Tá difícil aqui nosso vídeo, hein? Pera aí. Então, como eu estava falando, então em 30/4, normalmente vence as contas aí relacionadas às safras dos anos, do ano anterior. E é nesse momento que a empresa aí de insumos, ela vem e renegocia essa dívida, jogando para a próxima safra, para outro 30/4, só que aplicando juros maior do que a primeira contratação. Na primeira contratação, normalmente, os juros eram de 1% ao mês, agora ela vem e inova aí, colocando de 3% a 4% naquela dívida antiga e fornecendo novamente insumo a 1%, por exemplo. Então a ideia é que seja mantido esses juros de 1%, porque quem pode cobrar juros mais que 1% ao mês são bancos, cooperativas, né, o pessoal do sistema bancário e também de algumas formas. Então, o produtor tem que estar atento a isso, ele deve tentar procurar esses alongamentos, não fazer renegociações, né, que importem em juros diferentes, garantias diferentes. Ele tem que tentar fazer o alongamento mesmo, que é manter as mesmas condições do contrato, só que jogar no tempo, tentando às vezes algumas isenções durante os primeiros anos, né? Essas carências, né, que o pessoal fala, na verdade, nos contratos de crédito rural. É uma carência de alguns anos, talvez, e jogar mais prazo. E se ele não conseguir fazer isso administrativamente, conversando com seus gerentes, conversando com seu revendedor, ele deve procurar auxílio. Nessa parte aí que a gente pode ajudar também. Então, nós falando um pouquinho do meu trabalho já, eu trabalho em parceria com um escritório que desenvolve esse trabalho de forma excelente, o pessoal tem tido bons resultados, e a gente consegue demonstrar esses resultados e trazer o cenário para o produtor de como que ele deve atuar, o que ele deve fazer a cada passo para poder conseguir dar essa respirada, essa reorganizada na atividade. Aquilo que eu falei anterior, eu tinha falado em outro vídeo, que uma safra não se paga com alongamento de um ano do outro pagamento, e sim com a reorganização do contrato todo, né? Porque o produtor não é que ele vai produzir e quitar tudo de uma vez, não, ele vai continuar fazendo dívida para poder continuar produzindo, então ele tem que diluir aquela dívida em mais vezes. Essa renegociação que o governo federal lançou, então, muitas vezes não cabe para ninguém. Aderir a ela pode ser um grande problema, na verdade. Tá joia? Então, estamos à disposição, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Um abraço a todos, obrigado.